nós temos aqui do artigo 8 ao artigo 11, Educação Básica, né, fala sobre responsabilidades, tá, dos municípios, dos estados. De agora para frente nós estaremos falando, né, das atribuições do município, do estado e da União, tá ok? Então, gente, a pré-escola, ela é um dever do município, tá? A pré-escola. A pré-escola inicia-se no período de 4 anos de idade, tá ok? O ensino fundamental também é dever do município. É prioridade dos municípios em colaboração com o Estado. Agora, já o ensino médio é prioridade do Estado. Então, se você tem na sua cidade, tá, escolas do ensino médio, saiba que a administração dessa escola, manter essa escola funcionando, é dever do Estado, o ensino médio, tá? Existe uma obrigatoriedade que restringe-se ao ensino fundamental. A União deve prestar assistência técnica e financeira. Então, uma escola, por exemplo, de ensino fundamental, que vai do sexto, sétimo, oitavo e nono ano, essa escola ela é um dever, quem deve manter ela funcionando é o município. Porém, a União, o governo federal, ele também deve enviar verbas para que dê uma assistência, um suporte financeiro para os municípios. E essas verbas, elas chegam, vocês já devem ter escutado falar do Fundeb, que é o Fundo Nacional da Educação, que essa verba é uma verba carimbada para a educação. Temos também no artigo 12, né, a questão que trata sobre gestão democrática. O que seria essa gestão democrática, né? A gestão democrática, ela tange na questão de elaborar uma proposta pedagógica, administrar o pessoal, recursos materiais e financeiros, cumprimento dos dias letivos e horas, velar pelo plano de trabalho do docente, o professor, né, como vai ser esse trabalho, quais dias que ele vai estar na unidade, qual o suporte que esse professor vai ter, livros, recursos didáticos, recursos técnicos, né, tudo que abrange a parte pedagógica do professor. Quais serão os meios de recuperação dos alunos com rendimento inferior? A gente sabe que tem aluno que por algum motivo ele falta muito, ou porque ele tem um déficit de atenção, ou porque ele tem uma base que não foi muito legal, não foi bem construída em uma escola, e aí ele passa para uma outra escola sem ter uma base. Então é necessário que a escola, no seu programa pedagógico, ela tenha também, dê a esse aluno a oportunidade de recuperar esse conteúdo, gerando aprendizado e evoluindo nos ciclos da educação. Um outro ponto muito importante é a integração entre a escola, família e sociedade, né? Algumas vozes dizem que a educação se aprende em casa, a educação se aprende na escola, mas o fato é que a educação formal é a educação escolar. A educação informal, o aluno aprende em casa, no seu cotidiano, participando de projetos e por aí vai. Mas essas modalidades de educação, elas se complementam, porque lá no artigo 1º da LDB, nós estudamos de quem é o dever, está bem claro de quem é o dever da educação. O dever da educação é do Estado e da família, ou seja, da escola e da família. E por isso deve haver essa integração, né? As reuniões de pais é uma forma de interagir com a sociedade, apresentação dos trabalhos, festas juninas, projetos,
envolvendo a família, a sociedade e a escola. Informação sobre o rendimento e frequência dos alunos também deve estar nesse projeto de gestão democrática. Tanto é que os pais devem ser alertados pela escola quando o aluno ele tem baixa frequência. E o conselho tutelar também será avisado, principalmente quando o aluno ele já tem 50% das faltas. Eu acho até que muito, que poderia se quando chegou a 25%, já é uma situação de emergência para se sinalizar, conselho tutelar, esse aluno ele já está com 25% de falta. O outro item é a participação na elaboração da proposta pedagógica e nos conselhos escolares, tá? Então, a proposta pedagógica, a proposta de ensino, as formas como será empregado esse ensino, tem que ser debatido amplamente entre os professores, orientadores, pedagogos, toda a equipe escolar, tá? Elaborar e cumprir o plano de trabalho. Não basta criar um plano de trabalho e não cumprir. Estabelecer estratégias de recuperação de rendimento, como nós falamos. Existem alunos que até ficam internados e esse aluno ele tem todo o direito de, se possível for, ele dar continuidade ao processo de educação mesmo internado, tá? Existem alunos, como eu falei, que têm uma base fraca e precisam fazer um processo de recuperação paralela dentro do seu próprio bimestre. Existem escolas que trabalham com bimestre, a cada 2 meses muda de ciclo, né? Ou escolas que trabalham com trimestre, que a cada 3 meses as escolas mudam de ciclo. Estabelecer, cumprir os dias letivos e horas aulas, isso é um grande desafio nos dias de hoje, principalmente com a grande quantidade de greves, né? Essas greves, a gente não está entrando no mérito da questão, mas a vida escolar do aluno fica afetada, porque depois as escolas retornam com pouco tempo para fazer essas aulas de reposição, né? Cumprir os dias letivos de hora-aula, principalmente no Brasil, é um grande desafio para o professor no diário que ele tem fechar a sua carga horária. Nós temos uma grande gama de feriados que caem na quinta-feira, na sexta-feira e acaba se prolongando, né? Colaborar com a articulação entre escola, família e sociedade. Então, dentro desse programa de gestão democrática, contempla estratégias dentro do calendário da escola, de festividade, apresentações artísticas e culturais. A escola ela deve ser aberta, né? Hoje o ensino não é mais tradicional, o ensino ele com participação da família, da sociedade, convidando pessoas da sociedade, do bairro, para que estejam também inseridas nos processos pedagógicos e educacionais, claro, com a supervisão da escola, tá? Então, o artigo 12 e 13, ele trata da gestão democrática, tá? Gestão democrática. Os artigos 14 e 15, o artigo 14 está assim, vai falar sobre a comunidade, e o artigo 15 vai falar sobre a autonomia. O artigo 14 está assim: o sistema de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica. O que é educação básica, gente? A educação básica, ela abrange desde a pré-escola, lá com 4 anos de idade, quando o aluno começa a sua jornada escolar, até os seus 17 anos, quando ele encerra
o ciclo da educação básica com 17 anos. Então, a educação básica vai da pré-escola até o ensino médio. No primeiro item, assim, participação dos profissionais na elaboração do projeto pedagógico. Que profissionais são eles? Profissionais da educação, gente. Quando se fala profissional da educação, não é apenas o professor, é o pedagogo, é o orientador, ou seja, todas as pessoas que estão envolvidas na educação, tá? Não é apenas o professor. No item 2 aqui, ele fala sobre uma questão também muito importante, participação da comunidade escolar em conselhos escolares ou equivalentes. É comum, né, a escola fomentar a participação dos pais, como eu falei, por meio das reuniões, por meio de escolas que possuem auditórios, né, muitas palestras interativas falando sobre alcoolismo, tabagismo, falando sobre DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. A escola ela pode aproveitar esse próprio auditório para dar essas ações preventivas e educativas e também para fomentar a participação dos pais naquilo que tange a administração escolar, né? Com as suas ideias, as suas opiniões sobre a vida escolar do seu filho ali naquela escola. Gente, gestão escolar democrática envolve o que você precisa ter um mapa mental para gerar um bom entendimento, é que gestão democrática ela envolve as seguintes partes, né? A comunidade, a sociedade e a comunidade escolar, o profissional da educação, ele está envolvido diretamente, essas partes estão envolvidas diretamente na gestão democrática. Tá bom, gente? O artigo 16, ele já aborda a questão do ensino federal de ensino, né? O ensino federal de ensino, ele aborda instituições de ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, a União, né, o que compete ao governo federal são também as faculdades, instituições de nível superior, né, como a UF, a UFRJ, outras que existem em São Paulo, Minas Gerais, espalhadas por todo o nosso país. Então, são os órgãos federais, tá, que irão manter essas faculdades, essas universidades, né, como nós temos aqui, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada. No caso, quando a faculdade ela for privada, particular, como nós temos Ferlagos, Veiga de Almeida, Unilagos e diversas outras, né, dentro do nosso país, essas faculdades, para funcionar, elas precisam da autorização do governo federal, elas precisam cumprir os requisitos, né? Ter plano pedagógico, ter equipe, autonomia financeira para que ela não quebre no decorrer do ano, né? E isso possa afetar o aluno. Ela precisa ter inspeção do bombeiro, alvará de funcionamento, ela precisa ter coordenadores, responsáveis técnicos, ou seja, ela precisa cumprir com todas as burocracias que o Estado, que o governo federal exige para que ela possa estar funcionando. Tá? Nós temos o artigo 17, que fala do Distrito Federal, que compreende as instituições de ensino mantidas pelos estados e pelo Distrito Federal. As instituições de educação superior mantidas pelo município, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privadas, os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal. Então, aqui
aborda instituições, né? O que se compreende nesse artigo é sobre as instituições de ensino mantidas pelos estados e pelo Distrito Federal. As instituições de educação superior, que são mantidas pelo município, e as instituições de ensino fundamental e médio citadas mantidas pela iniciativa privada. Tá? No caso, as instituições de ensino médio e fundamental privadas, elas devem estar submetidas às leis estaduais e do governo federal para que possa funcionar. Tá? Então, gente, nós iremos aqui no artigo 18, os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições de ensino fundamental e médio de educação infantil mantidas pelo município. Então cabe ao município manter essas instituições, né? Ensino médio, fundamental, pré-escola. Lembrando que a creche não é dever, gente, do município, do estado, dar creche gratuita. A creche é de 0 a 3 anos de idade. Imagina uma criança já nascer e já ir no outro dia para a creche. O que é dever do estado, do município, é a partir dos 4 anos de idade, o início da pré-escola. Tá? As instituições de ensino fundamental e médio de educação infantil devem ser mantidas pelo município, embora, como eu falei, né, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, elas devem ser submetidas aos órgãos da educação para que possa funcionar. Deve ter quadra, deve ter uma sala, né, com uma abrangência para o número de alunos, uma área arejada e que cumpra todos os processos, né, de segurança também, além de ter que ter o seu projeto pedagógico. O ensino médio é dever do Estado, né, e o fundamental do município, recebendo também o suporte do Estado. Bom, então nesse momento a gente para por aqui, tá? Eu vou estar postando para vocês algumas atividades sobre esses temas que foram tratados aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima aula, gente. Fiquem com Deus.